Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Coaching e da Inteligência Emocional. Eu sou o Carlos Mota e hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva, uma habilidade de um profissional de sucesso. Não é um bom tema? Então, se você gostou, já aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Quem nunca falou algo que foi mal entendido ou foi mal interpretado, que causou um grande problema ou uma grande confusão, seja lá na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? Quem nunca? E eu vou deixar aqui uma charge que explica exatamente o que eu tenho para te dizer. Bem, é isso mesmo. É uma má interpretação, é uma falha na comunicação. Mas não se preocupe, que hoje você vai aprender o que precisa e o que é necessário para que você mude essa situação. Já falamos aqui no vídeo anterior sobre habilidades comportamentais, aquelas chamadas de soft skills, aquelas habilidades que estão relacionadas à forma como nos comportamos, como agimos em relação a outras pessoas. São nossas relações interpessoais, a capacidade de termos uma inteligência social, viver em sociedade. E a comunicação assertiva faz parte, é uma das habilidades comportamentais. Mas antes de continuarmos, precisamos entender o que é assertividade. E assertividade não tem nada a ver com acerto e erros. Assertividade é uma habilidade social e comunicativa, tanto com você como com outras pessoas. Na verdade, é mostrar o seu ponto de vista, o seu posicionamento em relação à opinião de outros. Assertividade é ter a possibilidade de expor e defender um posicionamento de forma clara, tranquila e objetiva, sem gerar conflitos, sem gerar problemas para as outras pessoas. Mas antes de continuarmos, eu preciso que vocês entendam como funcionam os elementos de uma boa comunicação. Para uma comunicação é necessário primeiro ter um emissor. O emissor é quem emite uma mensagem a uma pessoa, a um grupo, a uma empresa, a uma instituição. E tem que ter um receptor. O receptor é a quem se destina a mensagem, a pessoa, a um grupo ou a uma organização. Além do emissor e do receptor, temos a mensagem. A mensagem é o objeto da comunicação. É constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. Além do emissor e do receptor e mensagem, temos o contexto. É a situação a que a mensagem se refere. Além do contexto, eu tenho o canal. O canal é o meio físico ou virtual que se assegura a circulação da mensagem. Pode ser um rádio, pode ser uma televisão, pode ser um e-mail, pode ser simplesmente a sua forma de expressar. E temos o código. O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. É a língua oral ou é a língua escrita, são os gestos, são os sons ou um código Morse, por exemplo. E por último, se tem um emissor, ele emite uma mensagem, o receptor recebe, é necessário ter o feedback, que é o último elemento da comunicação, que é para saber se o receptor entendeu claramente o que a mensagem queria ser dita. Então, Carlos, o que é essa tal comunicação assertiva? É a capacidade de passar uma mensagem de forma clara, direta, objetiva e segura, sem dar margens para erros, os chamados ruídos na comunicação, não deixando gerar dúvida alguma, e é baseada no respeito por ambas as partes, tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Os principais elementos de uma boa comunicação assertiva é objetividade, seja claro, objetivo, seja coeso, tenha respeito e empatia.
tem que ter motivação, coesão, precisão na hora de passar a mensagem. Então, numa comunicação assertiva, a objetividade, clareza e respeito são elementos fundamentais. E ela baseia-se em um tratamento justo, respeitoso e sem julgamentos. Você fazer ser entendido e entender tanto do seu ponto de vista como do ponto de vista para quem se fala ou para quem se emite a mensagem. Mas, Carlos, qual é a importância de uma boa comunicação assertiva? Já falamos no vídeo anterior que uma comunicação assertiva faz parte das nossas habilidades comportamentais e elas representam aqueles 80%, segundo Daniel Goleman, que vai fazer você ter sucesso na sua vida pessoal e profissional, em detrimento e em equilíbrio com as competências técnicas, que são as hard skills, que faz parte dos 20% que precisam ser trabalhadas em equilíbrio. Então, uma boa comunicação assertiva vai te fazer bem, vai te fazer ter sucesso na tua vida pessoal, profissional, nas tuas relações, na tua vida social, na tua saúde física e mental. Eu posso ditar, por exemplo, que no seu trabalho vai aumentar a produtividade, vai aumentar o engajamento, vai reduzir custos, porque as pessoas vão evitar fazer retrabalhos, porque elas vão entender a mensagem, vão entender o que precisa ser feito, vai aumentar a cooperação, vai aumentar o respeito, vai fazer com que as pessoas se sintam parte do todo. Então, a cooperação vai ser muito mais eficaz. Vai melhorar a gestão do tempo. Se você sabe o que tem que fazer, vai fazer de forma mais rápida, aumentando assim a produtividade. Vai criar um clima organizacional, um ambiente muito mais harmonioso, onde todos sabem o que precisa ser feito, porque a mensagem vai ser clara, vai ser objetiva e vai ser dita na hora certa. Vai aumentar o bem-estar nas relações. Imagine, evitar os ruídos pode evitar vários conflitos, várias brigas, várias discordâncias no seu dia a dia, tanto com seu marido, com sua esposa, com seu filho, filha, vizinho, seus amigos de uma forma geral. E diminuindo isso, vai melhorar a sua situação emocional. Você vai ser menos ansioso, menos estressado, melhorando a tua saúde física e mental. Bem, na comunicação temos 4 tipos básicos de comportamento. O comportamento passivo, o agressivo, o passivo-agressivo, que a gente chama também de manipulador, e o comportamento assertivo. O comportamento passivo na comunicação geralmente é aquela pessoa que ela é mais tímida, ela não gosta de participar das reuniões, de dar opinião, ela não gosta de ser o protagonista da comunicação. Ela tem dificuldade de expressar sua opinião e as suas necessidades. Aceita facilmente o que as outras pessoas têm para dizer. Então, o comportamento agressivo é totalmente o oposto do comportamento passivo. É aquele que atrapalha nas reuniões, ele sabe o que quer falar, ele fala, não respeita os limites, muitas vezes não respeita as outras pessoas que estão ao redor, a sua opinião sempre tem que prevalecer, ele quer ser sempre o protagonista, ele gosta de constranger, ele não entende os sentimentos alheios, somente a opinião dele é a que vale e que tem sempre que prevalecer. Já o comportamento passivo-agressivo ou manipulador, como o próprio nome diz, ele manipula. Em alguns momentos ele atua de forma passiva, quando convém, ou de forma agressiva, também quando lhe convém. Então, na maioria das vezes, ele parece simpático para alguns e antipático para outros. Na verdade, a sua linguagem verbal é totalmente diferente da sua linguagem corporal. Geralmente, ele fica em cima do muro. Ele aproveita sempre a melhor oportunidade para agir e evita resolver problemas diretamente. Muitas vezes ele diz para outra pessoa o que ele queria dizer para você. Ele não enfrenta diretamente na hora de uma comunicação. Já o comportamento assertivo é aquele que nós consideramos o comportamento mais ideal na comunicação. Ele faz com que exista conexão entre as pessoas, tratando com respeito,
entendendo o ponto de vista e a opinião das outras pessoas. Ele mantém sempre a concordância, ele também fala o que pensa e muitas vezes ele diz o que precisa ser dito, mas sem ofender, sem ser agressivo, respeitando sempre a opinião e escutando de forma ativa o que os outros também têm para falar. Então, agora eu vou dar 5 exemplos de uma boa comunicação ou de um diálogo assertivo. Tomem notas. Você poderia me dar mais informações para que eu possa entender o que você está tentando me dizer? Acho que entendo o que você disse, mas não estou de acordo. Quando é um bom momento para falar de algo que está me incomodando? Então, como vocês podem observar, existem várias formas de você dizer o que acha, a sua opinião, mas sem ser desrespeitoso, sem ser ofensivo, mas mostrando objetivamente, claramente e com segurança o seu ponto de vista. Eu já entendi o que é a comunicação assertiva e sei o que é uma assertividade. Também entendi quais são os 4 tipos de comportamentos numa mensagem. E, mais ainda, a minha dúvida é, eu posso desenvolver esta habilidade? Sim, como habilidade, nós podemos desenvolvê-las ao longo de toda a nossa vida. Então, pega uma caneta, pega o seu caderno e tome nota. Uma boa comunicação assertiva, o primeiro é cuidado com os gestos e a postura corporal. Mais de 55% da nossa comunicação não é verbal, e sim através dos nossos movimentos, dos nossos gestos, da nossa comunicação corporal. Então tome muito cuidado com o que você fala e da forma que você se comporta. Uma outra dica é entonação e o vocabulário. O tom de voz que você usa e as palavras que você usa. Tem que entender que não pode faltar respeito, você precisa ser claro, mas não precisa aumentar o tom de voz e não precisa usar palavras chulas de baixo calão. Se prepare, tenha conhecimento, tenha domínio, tenha embasamento do que você vai falar. Isso também é muito importante, te mostra segurança, mostra assertividade. Fale na hora e no lugar certo. Você não precisa simplesmente falar por falar. Encontre o local, a hora certa para emitir uma mensagem, emitir a sua opinião. Exatamente também junto a isso, controle as suas emoções. Naquele momento que você estiver estressado, ansioso, que não estiver bem, tem que entender que não é o melhor momento e talvez não seja o melhor local. Controle as suas emoções e escute ativamente. Toda vez que existir uma comunicação, é importante controlar as suas emoções, os seus ímpetos. Emoções estão aí e elas são involuntárias. É preciso gerenciar de uma melhor forma. Então, quando você estiver num dia difícil, que não estiver pronto ou apropriado para ter essa conversa, adie, peça para que faça num outro momento. Então é importante gerenciar as suas emoções. E muito importante, numa comunicação tem sempre o feedback. Então faça uma escuta ativa. Escuta ativa é prestar atenção com foco, entender claramente o que o outro tem para te dizer. Aprenda a entender o ponto de vista do outro. Somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos crenças, valores e vivências e experiências também muito diferentes. Então, quando tem uma opinião, tente entender qual é o ponto de vista dela, por que ela pensa daquela forma. É muito importante uma boa comunicação assertiva. Tenha uma evolução contínua. Sempre que você tiver uma comunicação, tente observar a melhor forma de fazer, visualizando outras pessoas que fazem isso muito bem. Pare na hora que exceder seus limites, pare na hora que você está vendo que não consegue seguir com aquela mesma emoção. É importante também, em uma divergência, não ofender, como eu falei, prestar atenção
nas palavras, no vocabulário utilizado. Porque uma comunicação assertiva precisa ser muito clara, coesa, objetiva, mas acima de tudo, respeitosa. Então, entenda os seus direitos e entenda os seus deveres, que nem sempre você precisa sair ganhando. E por último, amplie o seu autoconhecimento. Já falamos aqui várias vezes em outros vídeos, que é a capacidade de você se conhecer, entender o momento que passou do seu limite, entender que o momento não é adequado, entender que você não conhece aquele determinado assunto, que naquela hora você precisa parar. Só ouvir, às vezes, o silêncio é a melhor comunicação. E quero terminar com uma reflexão muito importante. Falamos isso aqui num outro vídeo, no vídeo anterior, sobre habilidades comportamentais, que hoje é o que as grandes empresas estão pedindo, como nas nossas relações. É entender, é saber trabalhar em equipe, é conviver com as diferenças, conviver com outras pessoas. E lembro ainda que as hard skills, as competências ou as habilidades técnicas, aos poucos está sendo substituída pela inteligência artificial. É o aprendizado de máquinas. E o que nos resta ainda é desenvolver as habilidades que estão voltadas ao comportamento, às emoções. Esse sim é o grande diferencial. Então, para que a gente possa ter sucesso nas nossas relações pessoais, sociais, no trabalho e na nossa saúde física e mental, é preciso desenvolver essas habilidades comportamentais. Vai lá no vídeo anterior, habilidades comportamentais, e dá uma olhada quais são as principais. E uma delas é a comunicação assertiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveito para pedir para que vocês sigam o canal, curtam, deixem o seu comentário, aperte no sininho para receber mais vídeos, mais notificações de novos vídeos, e eu te espero numa próxima. Até lá!